atualmente, né, o cenário tem sido um tanto menos cômico e um pouco mais trágico, talvez ainda mais voltado para uma realidade quase de terror, né, no qual efetivamente a gente vai se tornando quase como que zumbis, né, dependentes dessas coisinhas que são os nossos gadgets, os nossos celulares, né? Se a gente pensa ainda mais dentro do contexto atual em que a gente está vivendo, né, em que todas as atividades passaram a ser online, essa realidade se torna ainda mais radical, ainda mais preocupante, né? E dentro desse fenômeno todo, a gente vai diagnosticando fundamentalmente esse fenômeno de desumanização, né, que, da nossa maneira de ver, né, é o processo que tem sido a causa de grande parte dessas patologias, como burnout, como depressão, como solidão, como isolamento, e tudo isso que a gente vai observando hoje em dia, né, que já vinha acontecendo antes desse contexto de pandemia e que agora vamos efetivamente entender o que está acontecendo, mas participando da escola de medicina, participando um pouco das coisas que a gente vai percebendo, a gente percebe que, infelizmente, esse processo tem ainda mais se radicalizado, né? E isso, obviamente, acaba repercutindo dentro da área dos recursos humanos, né? Quer dizer, dentro do âmbito corporativo, né? Justamente o setor de recursos humanos, não só, obviamente, acho que isso é uma problemática enfrentada pela empresa, pelo mundo corporativo de maneira geral, mas especificamente dentro da área de recursos humanos, né? Onde esse fenômeno vai desembocar, são os profissionais, são os líderes de recursos humanos que se veem diante dessa problemática, diante desse dilema, e muitas vezes sem ainda ter elementos concretos, sem ter muito uma visão clara de como fazer para enfrentar isso, né? De pessoas cada vez mais desumanizadas, pessoas que vão nesse processo de desumanização adoecendo, que vão vivendo situações cada vez mais dramáticas, que vão impactando na sua vida pessoal, na sua vida familiar e, obviamente, também na vida corporativa. Isso vai afetando a produtividade, isso vai afetando a criatividade, isso vai afetando, enfim, toda a dinâmica de trabalho e, claro, repercutindo também no aspecto produtivo, no aspecto do ambiente de trabalho, no ambiente cultural da empresa. E a gente vai percebendo que, dentro desse contexto dos recursos humanos, cada vez mais o profissional de recursos humanos está tendo que lidar com uma realidade que é muito mais de não de recursos, mas de restos humanos, né? A gente vai percebendo efetivamente que a problemática hoje da liderança, enfim, do profissional da área de recursos humanos é ver o que eu faço, né, com essa realidade, com esse ser humano desumanizado, em situações em que todos os dias na minha sala, no meu computador, agora no meu celular e assim por diante, eu tenho que lidar com pessoas que estão deprimidas, com pessoas que apresentam a síndrome de burnout, pessoas que estão se queixando da solidão, se queixando de estafa, de estresse e assim por diante. Então, o grande desafio que se coloca aqui para nós é como, né, o espaço corporativo, né, pode se transformar de um espaço de produção de doença em espaço de produção de saúde. O tema da humanização, portanto, ele surge um pouco como a reboque de toda essa problemática. Quer dizer, diante dessa questão de que a gente vivencia, né, de que um dos grandes temas, um dos grandes problemas, volto a afirmar, né, que volto a insistir, ainda mais nesse contexto específico de pandemia, de isolamento social, né, caracterizando e fortalecendo o aspecto da desumanização, sem dúvida nenhuma, o tema que se apresenta, o tema que se levanta aí, acaba sendo mesmo, sem dúvida nenhuma, o tema da humanização. Eu já venho acompanhando, já venho trabalhando com o tema da humanização há mais de 20 anos, né? Porque esse é um tema que apareceu, pelo menos aqui no contexto brasileiro, ligado à área da saúde, né? Quer dizer, a gente teve, principalmente a partir da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, um grande desenvolvimento da medicina do ponto de vista científico e tecnológico. Isso revolucionou o contexto do atendimento, do cuidado de saúde, fazendo com que a medicina cada vez mais se apresentasse como um contexto altamente sofisticado do ponto de vista científico e técnico, mas que, ao mesmo tempo, apresentava também problemas
do ponto de vista do afastamento, né? Toda essa parafernália científica e tecnológica, que sem dúvida nenhuma trouxe grandes contribuições para o âmbito do diagnóstico, do tratamento, né? Por outro lado, acabou se colocando, digamos assim, como uma espécie assim, de instrumento ou de mediação entre a relação médico-paciente, entre a relação profissional e paciente, né? Com danos, né? Com consequências um tanto quanto nefastas, né? Porque a gente sabe que o ser humano não pode ser cuidado como se fosse uma máquina ou mesmo como se fosse um conjunto de órgãos, né? O ser humano é um ser muito mais complexo que pode ter um órgão ou outro doente, mas esse órgão doente está dentro de um corpo e esse corpo, por sua vez, está dentro de uma psique, né? De uma mente, de uma alma, né? Então, o que acontece é que esse profissional da saúde, esse médico, foi perdendo essa visão do todo na medida em que ele foi se tornando cada vez mais um hiperespecialista de tal ou qual parte, de tal ou qual sistema ou de tal ou qual órgão. Essa perda, né, dessa visão mais integral, mais humanística do paciente, né, é o que acabou levando ao desenvolvimento do conceito de desumanização em saúde e, por consequência, né, uma demanda no sentido de o que podemos fazer para rehumanizar o atendimento, para rehumanizar a relação saúde-doença dentro do âmbito médico, dentro do âmbito da saúde de maneira geral, né? Então, já desde o início desse século, quer dizer, aqui no Brasil principalmente, o tema da humanização e saúde foi surgindo, foi se desenvolvendo, né? E isso gerou, inclusive, toda uma discussão e toda uma dinâmica que gerou até uma política nacional de humanização, que existe no Brasil desde 2003. Né? Eu participo como consultor desse processo todo há mais de 20 anos, né? E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa reflexão, né, do processo da desumanização e da humanização, e como é que a gente poderia fazer para humanizar. Então, humanizar é necessário, o problema é como, dentro dessa perspectiva que a gente está vivendo, a gente pode, de fato, humanizar. Dentro do âmbito corporativo, né, e a gente vai percebendo efetivamente de que esse processo ou esse conceito de humanização que emerge dentro do campo da saúde especificamente, ele acaba transbordando, ele acaba influenciando outras áreas. Então, já faz mais ou menos alguns anos, ou pelo menos na última década, em que essa temática da humanização ela transcende o campo específico da saúde e ela começou também a entrar para o âmbito das empresas, para o âmbito das escolas, das grandes organizações e assim por diante. E ela começa a ser posicionada, começa a ser colocada já como um conceito, como um termo bastante comum dentro desse ambiente. E dentro do ambiente corporativo, efetivamente, essa discussão ela cola, ela agrega a uma discussão que também já vinha sendo colocada dentro da perspectiva do mundo corporativo, que é o conceito de triple bottom line. Que conceito é esse? Quer dizer, o conceito de que uma empresa, de que uma grande corporação que tem como objetivo produzir produtos para serem vendidos no mercado, para estar dentro do mercado, em primeiro lugar, o compromisso dela com o lucro. Né? Sem lucro não tem sentido, não existe empresa. Então, o primeiro compromisso dela deve ser com o lucro. Mas já faz um certo tempo em que, ao mesmo tempo, vai se percebendo que se a empresa está focada única e exclusivamente no lucro, ela já não tem uma aceitação, ela já não corresponde, não se coloca dentro daquilo que a sociedade espera de uma empresa, dentro dessa nova dinâmica social em que a gente vive, e já faz um tempo, Alexandre depois vai comentar isso de maneira mais aprofundada, ela já começa a se posicionar em relação à questão da responsabilidade social, né? Ou seja, não basta só ser uma empresa produtiva e lucrativa, ela também tem que estar consciente do papel que ela desempenha na sociedade de uma forma, num primeiro momento, bastante elementar, do ponto de vista de direitos dos trabalhadores, né, que isso é uma discussão que já vem desde o século XIX, quando se discutia a questão de jornada de trabalho, férias, condições de saúde dentro do ambiente de trabalho e assim por diante, até transcender mesmo para o papel social que a empresa desempenha dentro da sua comunidade, dentro de uma região ou dentro de um país. Né? Mais recentemente, na passagem do século XX para o século
XXI, né? Um outro bottom line, um outro pilar dentro dessa questão do papel mais abrangente, né? de uma perspectiva do que é a missão da empresa no mundo do mercado, é a questão da sustentabilidade, né? que surgiu muito com o despertar da consciência ecológica, né? Então, a partir desse momento, não só a empresa tem que ter um pé na lucratividade, no desempenho, mas também essa consciência da responsabilidade social e também na perspectiva da sustentabilidade, ou seja, que a empresa também, sem deixar de ser lucrativa, ela possa também desempenhar um papel de preservação do ambiente, de sustentabilidade no seu sentido mais amplo, de responsabilidade no aspecto ecológico, que a princípio parecia uma coisa totalmente alheia e alienígena, estranha ao mundo corporativo, hoje é uma coisa já indiscutível. A questão da sustentabilidade entrou para dentro quase que das benchmarks das empresas e hoje nem se discute essa importância, essa tomada de consciência do sentido da sustentabilidade. O que a gente está propondo a partir do nosso projeto de pesquisa e a partir do nosso trabalho ao longo desse quase uma década que a gente vem desenvolvendo, partindo da experiência que a gente teve na Escola de Medicina e levando isso para o âmbito corporativo, a gente está propondo aí um fourth bottom line, um quarto bottom line, né, que está ligado fundamentalmente com sentindo claramente, né, que no momento em que, evidentemente, com a questão do lucro, já a questão da responsabilidade social já não se discute, quer dizer, a empresa tem que ser, obviamente, socialmente responsável. A sustentabilidade também, que é um fator um pouco mais recente na história, também já se incorporou dentro da consciência do mundo corporativo. E ainda falta agora, e nós estamos justamente nesse momento, que é o despertar da consciência em relação a essa dimensão humanística, ou seja, a empresa responsável também pelas pessoas, pelos seus colaboradores, pelas pessoas que fazem parte da empresa, né? Que, em última análise, a empresa ela é eminentemente o conjunto das suas pessoas, né? E, nesse sentido, isso liga muito com aquele contexto que eu colocava a princípio, quer dizer, de como uma empresa, de repente, tem que despertar para essa consciência de um espaço de produção de doença, mas tem que ser um espaço de produção de saúde. Isso significa o investimento naquilo que eu costumo chamar de sustentabilidade da alma, né? A gente não pode pensar só na sustentabilidade do planeta, do ponto de vista físico, do ponto de vista ecológico, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas também temos que pensar também no tema da sustentabilidade humana, né? Do equilíbrio humano, né? E aí é que entra fundamentalmente o conceito de responsabilidade, abrindo para essa dimensão, para esse fourth bottom line e investindo no desenvolvimento humano dos seus colaboradores. Mas como fazer isso, né? Acho que a questão da humanização já é um tema absolutamente indiscutível. Ninguém discute ou ninguém duvida da importância e da necessidade desse processo de humanização, mas ainda há uma série de confusões, ainda há uma série de dúvidas em relação a como realizar essa humanização. Qual é a melhor maneira de humanizar? O que é humanizar? Como humanizar, né? E dentro do nosso estudo, a gente desenvolveu um projeto que também, ao longo desses 20 anos na Escola Pós-Medicina, um projeto que tem uma face teórica, filosófica, histórica, e, por outro lado, tem uma face investigativa, prática, empírica, né? A questão da humanização desde dois pontos de vista. Primeiro, uma perspectiva externa, né? De pensar a humanização como simplesmente o desenvolvimento de competências e habilidades, né, que podem compensar essa dinâmica desumanizadora que, de certa forma, está aí desenvolvendo e, digamos assim, colocando as pessoas como se fossem peças numa engrenagem ou como apêndices de aplicativos ou de operações e assim por diante, né? Então, quer dizer, essa perspectiva externa pensa a humanização como a adoção de uma série de projetos, de uma série de atitudes, de atividades, né, que tentam compensar
esse lado, digamos assim, desumanizador que o mundo do trabalho, que o mundo assim, a humanização muitas vezes pensada num aspecto, por exemplo, de relaxamento, de mudança de ambiente, de diminuição de horas de trabalho, de uma série de iniciativas, sem dúvida nenhuma, muito boas, né? Hoje a gente está vendo dentro das empresas dos best place to work, né? Então, assim, inserir dentro do contexto das empresas um momento assim de jogo, de lúdico, de uma geladeirinha com refrigerante ou com coisas que, de certa forma, quebra aquele ambiente pesado e extremamente duro, né, do trabalho. Mas, na verdade, a gente percebe que se isso traz sem dúvida nenhuma, alguns benefícios indiscutíveis, por outro lado, também acabam uma visão, na nossa maneira de entender, um pouco equivocada daquilo que vem a ser a humanização, né? Na verdade, né, o que a gente percebe essas propostas que eu chamo de perspectiva técnica da humanização, é um pouco assim, quer dizer, a gente está desumanizado e a gente então pensa a humanização como uma compensação, né? E aí a pergunta que fica é possível humanizar da mesma forma como eu passei por uma experiência muito interessante da universidade de trabalho, de um programa de humanização há 20 anos atrás, né? E a gente começou que o programa de humanização acabava criando o que a gente chamou de efeitos colaterais. Humanização para ele causava estrabismo, né? Aí, como assim estrabismo? Coisa estranha e tal, né? E aí a gente chegou à conclusão de que o que acontece? Ele tinha passado por todo um treinamento de tecnificação de protocolos, em que ele tinha que olhar no computador todas as informações que vinham do paciente, e aí ele começou a entrar para um programa de treinamento em humanização, onde o treinador, né, o coach, dizia para ele assim, não, você tem que olhar nos olhos do paciente. E ele falou assim, bom, quando eu olho na tela do computador e nos olhos do paciente ao mesmo tempo, eu acabo ficando estrábico, né? Então, é o que eu chamo também de perspectiva estrábica da humanização, né? A humanização ela não pode ser proposta, né, como um plus, como uma coisa simplesmente do qual você dá todo um treinamento técnico e científico e depois, como uma forma de compensação, entra com um treinamento humanizador. Não, você não treina para a humanização. A pessoa não entra num programa de humanização e sai 50%, 70%, 80% mais humanizado do que ela entrou. Nós estamos trabalhando numa outra perspectiva e essa perspectiva é aquilo que eu chamo de perspectiva interna, né? Que perspectiva interna é esta? É justamente a humanística. Primeiro, leve em consideração que o ser humano não é uma máquina, né? A gente está tão acostumado a lidar com máquinas que a gente esqueceu que nós mesmos não somos máquinas. Nós não funcionamos como os nossos computadores, né? Nós não somos programáveis. Se a gente tentar programar a gente, se a gente tentar encaixar a nossa alma dentro de uma schedule, dentro de uma tábua de tarefas, dentro de uma tabela do Excel, por exemplo, né? E ter áreas verdes ou áreas livres, assim por diante, né? Efeito colateral. Então, antes de pensar em humanização, nós temos que entender fundamentalmente o que somos nós, os seres humanos, o que é próprio do humano. A gente perdeu essa dimensão humanística do entendimento do humano. E quando a gente pensa a proposta de humanização, nós estamos justamente pensando numa abordagem que leve em consideração essa dimensão humana como um ser humano complexo que não é um sistema binário, 0 e 1, como funcionam os nossos computadores, mas uma coisa que a gente chama de hermenêutica, né? Uma coisa que é 0, 1, 0 ou 1, 0 e muitas coisas entre o 0 e o 1. Isso as nossas máquinas não conseguem reproduzir, mas é assim que nós efetivamente somos, né? O ser humano é um ser dotado de afeto, de inteligência e de vontade. Toda proposta de humanização que não leva em consideração a dimensão afetiva, reflexiva e volitiva do homem estará fadada fundamentalmente ao fracasso.
Portanto, o que a gente entende por humanização? Eu uso aí um conceito do Montesquieu, um filósofo francês do século XVIII, que diz que a humanização é ampliar a esfera da presença do ser. O que significa isso? Significa gerar experiências, né? Propiciar experiências que nos possibilitem, né, ter significado do ponto de vista da nossa dimensão afetiva, da nossa dimensão intelectiva e da nossa dimensão volitiva, ou seja, que envolva essa tridimensionalidade, como dizia também Aristóteles, do que é a experiência humana. Ou seja, se as coisas não tiverem sentido para nós, do ponto de vista dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, se elas não passarem pelo processo da reflexão, por isso não pode ser simplesmente uma incutição de atitudes e de posturas, mas tem que ser algo eminentemente reflexivo e que reflita na nossa vontade, ou seja, na dimensão ética do ser, esse processo de humanização não vai funcionar. E é por isso, então, que a gente usa essa perspectiva da ampliação da esfera do ser. Fernando Pessoa, famoso poeta português, dizia: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu costumo parodiar o Fernando Pessoa dizendo que nada vale a pena se a alma é pequena. Então, nós temos essa dimensão intangível, né, ilimitada da experiência humana que é a alma, e a humanização ela tem que justamente corresponder a essa necessidade da nossa alma que tem que estar sempre num processo de ampliação, do ponto de vista do afeto, do ponto de vista da inteligência e do ponto de vista da vontade. Portanto, humanizar é, em última análise, promover a saúde da alma, né? Isso é um desafio, né? E isso é o caminho que a gente tem se proposto do ponto de vista do nosso projeto. E como é que a gente tem proposto e como é que a gente tem, em certo sentido, conseguido isso, né? Uma das experiências mais, e que o Alexandre depois vai comentar como é isso vem sido aplicado no mundo corporativo, uma das experiências mais assim, promissoras e mais interessantes que a gente tem desenvolvido dentro desse contexto da responsabilidade humanística é o laboratório de leitura. Uma atividade que eu criei há 20 anos atrás na Escola Paulista de Medicina, quando eu estava diante da problemática de como é que eu poderia mobilizar os meus alunos para os temas humanísticos, né? E depois de muita tentativa e erro, né, através da minha expertise, através das minhas experiências na área de ciências humanas, eu comecei a perceber que a literatura, as narrativas, eram um elemento extremamente interessante, porque elas despertavam o afeto, elas envolviam as pessoas na perspectiva da inteligência, da reflexão, e elas acabavam tendo uma consequência volitiva, uma consequência ética. As pessoas mudavam. Eu comecei a trabalhar com os clássicos da literatura universal, né? E a partir desses clássicos, desses livros clássicos, como Tolstói, Dostoiévski, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, assim por diante, eu provocava reflexões sobre os temas essenciais da existência humana, né? E isso acabava refletindo não só na maneira de pensar, de ver o mundo, mas também na maneira de agir. Primeiro com os estudantes, depois com os próprios profissionais da área da saúde, e depois eu comecei a levar essa experiência do laboratório de leitura para outros campos, para outras áreas, e também, sem dúvida nenhuma, para a área para a área corporativa. Como é que funciona o laboratório de leitura? Ele tem uma dinâmica que começa com as histórias de leitura, onde a gente propõe um livro, essas pessoas têm um tempo para ler o livro, né? E aí, a partir desse momento, depois de uma ou 2 semanas de leitura desse livro, a gente reúne esses grupos, são grupos pequenos, de 15 a 20 pessoas no máximo, onde as pessoas são convidadas a contar a sua história de leitura. Como eu li o livro e como o livro me leu. Não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu na escola, em que a gente tem que encaixar a narrativa dentro do romantismo, do realismo, se o narrador está em primeira ou terceira pessoa. Esquece toda essa questão técnica e fale a respeito dos teus sentimentos. O que a leitura te despertou? Ódio, amor, interesse, raiva, felicidade, alegria. E é a partir, né, desses sentimentos, desses afetos, que a gente começa a levantar os temas que depois a gente acaba retomando e aprofundando nos encontros de itinerário de discussão. Cada encontro do laboratório de leitura é um encontro de 90 minutos, né? Existe o primeiro encontro de histórias de leitura, depois existem vários encontros intermediários de itinerário de discussão, onde a gente divide a obra em várias partes e possibilita, em cada 90 minutos, explorar com profundidade cada um dos temas, e aí, a partir desse momento, os participantes vão fazendo descobertas, vão fazendo conexões entre o que eles estão lendo no livro, aquilo que eles estão vivendo na vida profissional, na vida familiar,
Enfim, é um turbilhão de emoções, de reflexões, de ideias que, sem dúvida nenhuma, acaba refletindo na maneira de ver e na maneira de ser dessas pessoas. E ao final da dinâmica, a gente acaba fazendo o convite para chamar das histórias de convivência, onde eu pergunto para as pessoas, bom, e aí, o que significou para você ter participado dessa experiência de ler e discutir tal livro no laboratório de leitura, no laboratório da leitura e da discussão dos clássicos da literatura? E aí é muito interessante, geralmente essas histórias de convivência, as narrativas são extremamente mobilizadoras, algumas até são emocionantes, pessoas que até mudaram de vida, mudaram de perspectiva, se reconciliaram, retomaram antigas paixões ou antigas costumes que haviam perdido ou que abriram para outra perspectiva. De fato, o que a gente percebe é que acaba tendo um efeito terapêutico, ainda que o laboratório de leitura não tenha uma intenção e nunca teve uma intenção de ser um grupo terapêutico, né? É um grupo estético e reflexivo. No entanto, ele acaba gerando realmente um impacto terapêutico bastante grande. E os resultados que a gente vem colhendo... Doutor Galian, pois não. Desculpa, um minutinho. Eu acho que não foi só o meu, mas a gente acabou perdendo o PowerPoint. Ah, é? A gente teve uma turbulência, eu acho. Deixa eu ver aqui como é que está o... Aqui diz para mim que eu tô dividindo, que eu tô Você ainda está dividindo? compartilhando a tela. A gente... Eu acho que não sou só eu, acho que também Jonas e a turma não tá vendo. Ué, foi de uma hora para outra, sim? Sim. A internet acho que falhou um pouquinho, né? E caiu. E pode ter caído, né? Eu vou fazer o seguinte... Para mim saiu também. Eu vou tentar... Peraí, vou tentar parar aqui a apresentação e vou... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para... É que eu não estou achando aqui como é que eu faço para tirar a apresentação e tentar colocar de novo. Stop... Se ele está compartilhando ainda no seu computador, Dante, eu acho que deveria aparecer uma opção Stop Sharing, se você clicar no botãozinho. Então acho que caiu mesmo. Mas vocês estão me ouvindo direitinho, né? Sim, a gente te vê. Carol, será que você consegue compartilhar daí no seu computador? Você tem a apresentação, eu também tenho aqui. Espera aí, eu vou parar aqui. Voltou. Opa. Voltou? Bom, agora parou, né? Voltou e parou. Tá, agora eu vou botar de novo. Eu vou fazer o upload também. E agora, voltou? Voltou. Sim, voltou. Ótimo, então beleza. Ótimo. Então, assim... Você me salvou, Dante. Não adianta, tem que dar o restart. Tudo na vida tem que ter um restart, né? Vocês estão vendo agora, né? Sim, agora funcionou bem. Tá bom. Então, eu estava falando com relação à questão dos resultados, né? Então, assim, a gente tem aí uma série de resultados, depois o Alexandre vai comentar isso especificamente, pensando aí os exemplos que a gente tem concretos, né? Com o caso da Ferring, com o caso da Natura, mas a gente tem aí uma ampliação do repertório e cultural, que é extremamente importante hoje, pensando na questão de toda a questão da criatividade, da inovação, a ampliação do autoconhecimento, que é uma questão extremamente hoje fomentada e valorizada dentro do ambiente corporativo, e autoconhecimento está ligado fundamentalmente com a autorrealização. Ampliação do conhecimento do outro, isso é fundamental. Ontem mesmo eu estava tendo uma experiência muito interessante numa empresa de um estúdio de produção de vídeo, e é muito legal o que eles comentavam entre eles, que eles trabalhavam entre eles tão juntos e só depois, durante muito tempo juntos, e não se conheciam da maneira como eles estavam se conhecendo a partir das experiências com o laboratório de leitura, né? Então, assim, você rompe um pouco com essa dimensão técnica da relação das pessoas
e você percebe que há um incremento da empatia, do aprofundamento da relação. E, obviamente, uma das questões, o Alexandre também vai comentar isso com mais vagar, é o reconhecimento, né? Como as pessoas se tornam agradecidas às lideranças quando propõem algo como esse, né? Algo como desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? E isso é um fator de retenção de talentos também, que é algo cada vez mais importante. Boa parte desse resultado eu divulguei através de um livro que eu publiquei há um tempo atrás, 2 anos atrás, chamado A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma. Agora nós estamos indo já para um segundo livro, que eu escrevi junto com o Alexandre, que é justamente sobre responsabilidade humanística, que é o tema da nossa palestra aqui, onde fala sobre a aplicação dessa metodologia, do conceito de responsabilidade humanística e do efeito disso dentro do mundo corporativo. O livro já está no prelo e deve sair ainda antes do final do ano e vai ser editado pela editora Alta Books, com parceria com o Capitalismo Consciente. Bom, nesse ponto, eu deixo, então, a fala para o Alexandre, que dá a continuidade para falar um pouquinho sobre a experiência do laboratório de leitura e da aplicação do conceito de responsabilidade humanística no mundo corporativo. Ótimo. Obrigado, Dante. O meu áudio está bom, Jonas, Carol? Que bom. Eu vou contar com a ajuda do Dante para passar, então, os slides, mas eu me encontrei com o Dante, isso já tem mais de 10 anos atrás, participando de um desses laboratórios de leitura. Né? Nessa época, a experiência do laboratório de leitura ainda estava dentro do mundo acadêmico, e eu me encantei com o projeto e disse, olha, Dante, a gente precisa disso no mundo corporativo, não é? A gente precisa trazer essa experiência para o mundo das empresas. E comecei a participar, então, do grupo de estudo dele lá na Unifesp, e conseguimos ter uma abertura na Natura. Então, a Natura foi uma empresa pioneira, foi uma empresa que nós escolhemos, né? Porque a Natura, todos vocês conhecem muito bem, é uma multinacional brasileira, uma empresa de muito sucesso, e é uma empresa que tem capital humano intensivo, né? E ela é uma das pioneiras também no Brasil da aplicação do Triple Bottom Line, não é? Que é uma maneira de você medir a performance das companhias não só através de indicadores financeiros, econômicos, mas você também atesta a performance da companhia através dos seus indicadores socioambientais. Se vocês entrarem no site da Natura, vocês encontram no annual report deles todos esses relatórios, não é? Então, é uma empresa realmente genuinamente brasileira e muito especial. Eu tinha um contato com eles e nós propusemos fazer essa experiência do laboratório de leitura lá, né? Então, foi aí que tudo aconteceu, começou na nossa experiência dentro de empresas, não é? Próximo, por favor. Então, nós fizemos uma proposta de implementação no laboratório de leitura. Nós, uma primeira decisão interessante, vocês vão ver depois que uma experiência recente nossa na FERR é diferente, mas leva aos mesmos resultados. Aqui na Natura, uma empresa gigantesca, nós abrimos o grupo do laboratório. Eu acho que tem alguém com um canal aberto aí. Tem alguém com o microfone aberto. Um pouco de ruído no fundo. Eu acho que melhorou agora. Mas, continuando, nós abrimos o laboratório, introduzimos o laboratório de leitura de forma voluntária. Então, todos os funcionários da Natura podiam se inscrever, independente do setor, da área, do nível hierárquico. E acabamos montando três grupos, né? O primeiro grupo teve muito sucesso, eles pediram para fazer mais, e aí fizemos o segundo e o terceiro. Nós usamos 3 livros, A Morte de Van Elite, O Sonho de um Homem Ridículo e O Retrato de Dorian Gray. Esses grupos eram grupos de 10 a 15 participantes, de diferentes áreas da empresa, e cada ciclo consistia em 6 encontros, não é? Todos esses encontros eles foram gravados, era uma pesquisa acadêmica, então nós utilizamos metodologia de antropológicas, né, filosóficas, né, pesquisa de campo, então foi tudo gravado, depois nós fizemos entrevistas,
e fizemos a transcriação disso, e isso hoje é disponível como material de pesquisa acadêmica, não é? Mas para contar um pouco como é que foi a repercussão dessa experiência na Natura para vocês, eu vou mostrar alguns trechos, algumas dessas narrativas que nós registramos, não é? Dos participantes. E a narrativa é a melhor maneira da gente conseguir compartilhar o efeito efetivo que o laboratório ele tem, não é? Então, vocês veem um comentário, né, sobre a questão da liderança, da capacidade de você empatizar, de você olhar o outro efetivamente. E a questão da humanização, ela ressalta aqui, né, que o aspecto humano é um compromisso das empresas. Não é um compromisso das empresas hoje, mas aqui o participante acha que será um diferencial no futuro. Próximo, por favor. Um outro relato de um outro participante, a questão do respeito do ponto de vista das outras pessoas e a facilidade que o laboratório traz de você colocar a questão humana dentro do ambiente do trabalho e que isso não compete com os outros objetivos da companhia. Esses aqui são só alguns relatos que nós levantamos, mas que já mostra um pouco como o resultado do laboratório de leitura vem ao encontro de muitas coisas que nós queremos nas empresas, né? Como desenvolvimento de liderança humanizada, colaboração, empatia, team building. Depois da Natura, o Dante repetiu com muito sucesso essa experiência em muitas outras empresas, em bancos, por exemplo, o Bradesco é um deles. E, mais recentemente, nós começamos a implementar a minha metodologia na Ferring. A Ferring é a empresa onde eu trabalho. Hoje é uma empresa sueca, de alma sueca, Jonas, né? Que começou em Malmö, na Suécia. É uma empresa que, por ter essa característica, essa alma sueca e ser uma empresa de dono, ela traz já dentro do seu DNA esse respeito pelas pessoas, né? Esse compromisso com as pessoas. É muito característico das empresas escandinavas, né? É uma empresa de médio porte, é uma multinacional, está presente em 110 países, e aqui no Brasil ela fica aqui em São Paulo, em Alto de Pinheiros, não é? E nós replicamos essa experiência lá na Ferring. Começamos isso há 3 anos atrás, mas eu vou relatar para vocês o resultado da experiência que nós tivemos agora, em 2019, algo bem mais recente. Pode passar o próximo, por favor? Então, na Ferring nós fizemos um pouco diferente. Vocês lembram que lá na Natura nós usamos livros, né? Então eram ciclos longos, né? de 6 encontros para cada livro, e a participação era voluntária. Nessa experiência de 2019, nós usamos contos, né? Era um encontro só, então os participantes liam um conto antes. Nós fazíamos uma reunião de um dia, então pela manhã era a discussão dos contos, seguindo mesmo o roteiro que a gente usa na Unifesp, ou usou na Natura e nas outras empresas, mas mais compacto, né? Tudo acontecendo numa manhã. E depois íamos almoçar e tínhamos a tarde livre para outras atividades. Nós usamos aqui esse conto, A Festa de Babette, usamos o Mergulhador, textos da década de 50, e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, né? Então, em primeiro lugar, é extremamente prazeroso fazer essa atividade, né? E é interessantíssimo como, quando nós vamos para a experiência da leitura, e não é um clube de leitura, né? A gente segue uma metodologia que o Dante desenvolveu com 20 anos de experiência, que vai levando à reflexão do texto, né? Através do seu próprio olhar e do olhar do outro. É até um pouco difícil explicar, eu acho que como é uma experiência, ela tem que ser vivida, mas, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês alguns dos relatos dos participantes. Aqui tem um comentário muito interessante, né, que é a questão de conhecer um ao outro. Às vezes você trabalha do lado da pessoa e não conhece a pessoa, não sabe o que ela pensa, o que ela sente, como ela vive, e muitas vezes isso se manifesta ali naquela interação, e sem dúvida nenhuma desenvolve um ambiente mais colaborativo do trabalho. Na experiência da Ferring, essa agora de 2019, nós fizemos departamentos. Fizemos o departamento financeiro, depois fizemos o departamento médico e regulatório, fizemos por áreas, né?
E o que é interessante é que, ou fazendo livro, ou fazendo conta, ou fazendo voluntário, ou fazendo por grupos de trabalho, o resultado é sempre muito positivo, né? E fica muito claro que está alinhado também com os objetivos da empresa, que é o que a empresa busca. Por exemplo, o team building, que é tão importante para nós. Próximo, por favor. Aqui eu estou destacando nessa narrativa duas questões muito importantes. A questão da empatia. Então, vocês lembram no começo da conversa do Dante, ele falando sobre a desumanização. Uma das primeiras coisas que a desumanização faz é acabar com nossa capacidade de empatizar, né? Empatizar com o outro, que ela é tão fundamental para o trabalho em equipe, tão fundamental para a inovação e para a criatividade, né? E um segundo caráter, que é o caráter transformador. A gente sempre encontra esse tipo de relato, né? Entrei uma pessoa e estou saindo outra. Isso é bem verdadeiro, a gente vê isso com bastante frequência no feedback que a gente recebe de todos, né? Uma outra característica que o Dante comentou antes é a questão da gratidão. A empresa, quando nós proporcionamos esse tipo de experiência para os funcionários, eles passam a olhar a empresa também de uma maneira diferente, porque ainda é raro, nós esperamos que com esse trabalho estejamos abrindo o caminho, que seja menos raro no futuro, mais empresas façam isso, mas hoje poucas empresas ainda tomam iniciativas nessa linha e o funcionário ele reconhece muito essa oportunidade. Nós, no final desses 4 grupos que nós fizemos na FERJ, nós tentamos avaliar qual era o resultado dessa experiência com relação a indicadores que nós normalmente utilizamos na empresa. Nós fazemos na empresa um engagement survey a cada 2 anos, então nós tentamos reproduzir parte das perguntas do engagement survey aplicadas ao laboratório de leitura, e nós temos na empresa também os princípios de liderança, e a gente queria ver como esse laboratório poderia ter alguma correlação com os princípios de liderança que nós apregoamos lá. O resultado foi bastante positivo. Então, aqui pela pesquisa de engagement, vocês vejam que, de maneira geral, eles avaliaram que o laboratório ele ajuda no desenvolvimento do engajamento, ele melhora a marca da empresa, a reputação da companhia com os funcionários estão mais propensos a recomendar a empresa como empresa boa de se trabalhar, isso repercute em atração de talentos e retenção, e é uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado. Vamos para o próximo, por favor? Nessa parte da pesquisa, nós tentamos identificar que elementos dos princípios de liderança que a empresa hoje tem, o laboratório contribui mais. E aqui nós vamos destacar 3, né? Responsabilidade, colaboração e senso de propósito, né? Esses princípios são os nossos princípios de liderança, são muito importantes para a companhia, e aqui a gente consegue também demonstrar que a implementação de um processo humanizado no laboratório de leitura reforça os princípios de liderança da empresa. Próximo, por favor. As conclusões que a gente chega pegando o caso da Natura, o caso da FERJ, mas poderíamos pegar também o caso do Bradesco, de inúmeras outras empresas onde já foi aplicada a metodologia do laboratório de leitura, demonstra que essa atividade ela encontra respaldo nos objetivos da companhia, não são coisas distintas, né? Ela contribui, está tudo junto, e aqui nós temos, com base nessas pesquisas que nós fizemos, nessas entrevistas, claramente que ajuda no engajamento, construção de equipes, reforça a imagem institucional, o desenvolvimento de lideranças conscientes, que é um tema muito importante hoje em dia, e tem sinergia com a responsabilidade social corporativa. E aí, nesse momento, eu gostaria de entrar um pouco com vocês no entendimento dessa temática de responsabilidade dentro das empresas, como evoluiu ao longo do tempo e como a responsabilidade humanística ela se encaixa. Não é? Isso daqui daria uma sessão inteira para a gente falar só dessa história, mas eu queria brevemente fazer esse percurso com vocês, não é?
Nós temos uma matriz, a matriz filosófica que nós estamos encaixados até o dia de hoje, que é a modernidade, ela começa há 2 séculos atrás. Na verdade, no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a modernidade ela se impõe como uma matriz filosófica que preconiza a razão, a racionalidade acima de tudo. E a face no setor produtivo, na economia, foi a Revolução Industrial, as grandes fábricas. E a gente, lendo a história, a gente vai reparar que naquela época se convivia a grande produção industrial com exploração das pessoas, exploração de menores, não havia legislação trabalhista, não tinha nada disso, não é verdade? E alguns empresários eles começaram a perceber que eles tinham uma responsabilidade, eles começaram a assumir uma consciência da responsabilidade deles, apesar de não haver ainda lei naquela época que regulasse o mercado. Eles começaram a tomar iniciativas em prol da melhoria das condições de trabalho das pessoas e o Estado também começou a regular isso aos poucos. Mas aí começou a filantropia. A filantropia, com o tempo, ela se institucionalizou, não é? Ao longo das décadas, né, e dos últimos 2 séculos, ela evoluiu até se tornar a responsabilidade social corporativa que a gente conhece, né, que se consolidou, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento das grandes corporações. Mas a raiz de tudo começa na filantropia. Ela acaba sendo institucionalizada, emerge o conceito de responsabilidade, emerge o conceito de empresas conscientes, e começa toda essa discussão que a gente tem hoje sobre stakeholders, sobre cidadania, ética, consciência corporativa, e, finalmente, mais da década de 70 para cá, essa é a responsabilidade ambiental, todo o tema da sustentabilidade, né? E aí vieram os conceitos de Triple Bottom Line, onde eu até mencionei antes que a Natura é um exemplo. A responsabilidade social corporativa, a Ferring é um bom exemplo, nós praticamos isso lá na empresa. Mas o que a gente repara? Que houve todo esse percurso, houve uma conscientização sobre a responsabilidade com relação ao meio ambiente, com relação à sociedade, mas ficou faltando a dimensão humana. Então, a gente precisa fortalecer essa dimensão humana, e o fortalecimento dessa dimensão humana ela vai se dar através das humanidades. Humanidade, a gente entende o conjunto da filosofia, da literatura e das artes, sendo entronizadas dentro das empresas. A experiência do laboratório de leitura é o exemplo prático que a gente conhece, né? Está documentado em diversas experiências que funciona, e a gente acredita que essa é a nova dimensão que as empresas vão incorporar dentro de um conceito já bem conhecido, que é o conceito da responsabilidade, né? Então, teríamos a responsabilidade social corporativa e humanística. Por fim, aqui, o nosso entendimento é que ética, responsabilidade e senso de propósito andam muito bem e se equilibram muito bem com a performance, né? As empresas precisam ter lucro, as empresas não deixam de ser empresas com metas, né, de resultado. Uma coisa não briga com a outra, na verdade, essas coisas todas elas se harmonizam e elas falam, né? Eu acho que essa frase aqui ela traduz bem. Na época da filantropia, muitos donos de empresa elas fazem o bem simplesmente porque é bom. Então, é bom fazer o bem para os outros, simplesmente porque é bom. A gente vê isso muito nitidamente na filantropia. Mas, por outro lado, o que a prática da responsabilidade social corporativa demonstrou para a gente, que fazer o bem também é bom para a empresa, não é? Então, fazer o bem é bom para a empresa, aumenta o senso de vínculo dos colaboradores com a companhia, da companhia com a sociedade. Então, tanto por um lado como por outro, faz sentido esse casamento entre ética, propósito, performance e responsabilidade, sendo que a gente entende que hoje o grande desafio é o desenvolvimento dessa nova dimensão da responsabilidade, que é a responsabilidade humanística. Dante, você quer voltar aqui para... eu só quero, para finalizar aí um pouco, né? Esse quadro é um quadro que
reporta um pouco a um momento já que tem mais ou menos uns 500 anos da história, um pouco mais, né, que é justamente o século XV, onde a gente viveu a peste negra, né? E foi um momento extremamente duro esse quadro do Bosch, né, do Hieronymus Bosch, é bastante significativo, que fala aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, a guerra, a fome, a morte e a peste, né? E certamente foi um momento muito duro na história, provavelmente talvez mais duro ainda do que esse que a gente esteja vivendo, né? Porque os historiadores falam mais ou menos que 2/3 da população da Europa foram afetados pela peste e quase 1/3 da população morreu, né? Nós estamos aí longe disso, graças a Deus, mas de qualquer forma não deixa de ser um momento assim extremamente difícil, né, e doloroso. No entanto, né, quer dizer, esse momento que nós vivemos, que os nossos antepassados viveram há um pouco mais de 500 anos atrás, foi justamente o momento que possibilitou que logo em seguida a gente vivesse o Renascimento, né? O Renascimento, que foi um momento extremamente transformador e que deu origem fundamentalmente à própria modernidade, à ideia da ciência, da tecnologia, das transformações, das grandes navegações, da globalização mundial e assim por diante. Então, a gente tem que olhar também esse momento. Eu acho que a ideia da responsabilidade humanística ela vem, como a gente procurou mostrar aqui na nossa apresentação, dentro de uma dinâmica histórica bastante longa, né, e que foi se acirrando e que foi se agudizando de algumas décadas para cá, né, dentro dessa perspectiva da percepção da desumanização e agora a percepção da necessidade da humanização, né? E eu acho que esse momento específico que a gente esteja vivendo, esse momento de pandemia, de isolamento social, de crise, né, seja um momento também muito propício para um novo paradigma, como o Alexandre acabou de apresentar agora, né? Esse novo paradigma é o paradigma de sim, a gente tem que buscar uma economia sustentável, a gente tem que buscar o desenvolvimento econômico, social, político, assim por diante, mas sem negar o aspecto humanístico, né? Quer dizer, o que adianta a gente ter uma sociedade tão sofisticada, tão produtiva, tão cheia de coisas, assim por diante, se por outro lado a própria pessoa humana acaba sendo desvalorizada, acaba sendo desumanizada dentro desse contexto. Então, eu quero, claro, nós estamos aí vivendo um momento de fatalidade, um momento bastante difícil, mas também temos que ver a fatalidade na chave da oportunidade, né? Uma grande oportunidade para a gente parar e refletir sobre o que a gente quer do futuro, né? E, de maneira particular, dentro do âmbito corporativo, né? O que a gente quer da empresa do futuro, né? E, nesse sentido, eu queria terminar com um slide que é justamente a nossa proposta, uma proposta humanística de humanização do mundo corporativo. E voltamos para uma imagem do Harry Potter, né? Onde aqui o Harry Potter está invocando o Expecto Patronus, né? O Expecto Patronus é a magia que faz com que os dementadores se mantenham à distância. Então, eu acho que nós temos que, a nossa proposta de pensar a responsabilidade humanística como uma forma de humanização das empresas, né, sirva justamente para manter esses dementadores, formar os ambientes corporativos que ainda são, infelizmente, espaços de desumanização e de patologização em espaços de humanização e de promoção da saúde. É isso então, gente. Aí estão os nossos contatos, né? A gente tem aí a nossa a R-Humanística, ela é atualmente também, além de um conceito, ela é uma empresa, né? A gente presta assessoria para diversas empresas, como o Alexandre falou, né? Atualmente a gente está, além de fazer essas experiências na Natura, na Ferrin, a gente atende até uma dezena de outras empresas. De maneira particular, eu venho trabalhando em parceria com o Easy Business School, que também promove laboratórios de leitura, seja no espaço da escola, seja em outros espaços corporativos, né? E a gente está aqui aberto aqui, super disponíveis para as perguntas, questionamentos que vocês tenham aí para fazer. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado, caros Alexandre e Dr. Galian. Eu acho que foi uma excelente apresentação com um altíssimo valor agregado. Acho que agora chegou o momento para a gente participar todos com perguntas. Já vi que Frank Zovada já apareceu fazendo uma pergunta. Vi alguém também da Ferring já querendo participar do próximo laboratório. Parabéns aos senhores. Novamente, os nossos agradecimentos. Acho que, Jonas, a gente pode participar agora da discussão, não é verdade? Sim, perfeito, Carol. Obrigado mesmo. Eu sou suspeito, então eu adorei o tema. E, para mim, a melhor companhia dessa quarentena foi os livros. Eu estou no meu 5º, 6º livro agora, então a leitura, para mim, é tudo, né? Então, adorei. Esse assunto vai para frente, vou entrar em contato com vocês depois para falar mais sobre isso. E sobre perguntas, talvez o Carlos pode repassar, né? A primeira pergunta é do Frank. Como a inteligência emocional suporta ou pode suportar o processo de humanização? Não sei se o Dante já quer comentar a inteligência emocional. Uhum. Eu posso comentar. Eu acho assim que a inteligência emocional ela é um conceito que já amplia, né, dentro daquela perspectiva que nós estávamos comentando da ampliação da esfera do ser, né, que é o conceito de Montesquieu. A inteligência emocional ela amplia quando ela passa a entender a inteligência não só como a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade racional de entender e de lidar com a realidade, né? Mas que incorpora fundamentalmente a dimensão afetiva ou emocional, né? E nesse sentido, eu acho que, em certo sentido, a proposta da responsabilidade humanística, de maneira particular, quando a gente trabalha de maneira concreta com o laboratório de leitura, ela propicia o desenvolvimento dessa inteligência emocional, né? Primeiro porque o laboratório de leitura, em primeiro lugar, o que ele promove, antes de tudo, é aquilo que a gente chama de experiência estética. A experiência estética, a palavra estética do português vem do grego aesthesis, né? Que na verdade é uma palavra de origem grega, né? E que literalmente traduzindo significa despertar, né? Aestesiar é o contrário de anestesiar. Anestesiar todo mundo sabe o que é, ainda mais dentro do contexto médico, né? É colocar para dormir, né? Enquanto que aestesiar é despertar. O que a gente percebe com o laboratório de leitura é que a gente vive no mundo anestesiado, né? A gente funciona, muitas pessoas falam, né? Eu funciono no automático, né? A gente acorda de manhã, despertado pelos nossos celulares, o nosso celular diz o que a gente tem que tomar de café da manhã, os remédios que a gente não pode esquecer de tomar, né? Que horas que a gente tem que sair de casa, como que a gente faz para ir de casa para o trabalho, quando a gente ainda costumava ir para o trabalho de casa, e através dos aplicativos, aquela coisa toda. Então, cada vez mais, né, a gente funciona um pouco naquela imagem que eu mostrei para você dos zumbis caminhando e olhando nos seus celulares, né? E a gente está anestesiado, a gente está adormecido, né? E esse anestesiamento, ele é grande elemento de desumanização, né? Então, sim, o que faz a experiência estética? Ela nos desperta, ela nos lembra que nós estamos vivos, ela nos lembra que nós temos sentimentos, que nós temos afetos, né? Um pouco como o Jonas falou agora, né? Quer dizer, nesse momento da gente poder pegar um livro, né? E entrar numa outra temporalidade, numa outra espacialidade, né? Encontrar outros interesses, ampliar o nosso repertório, né? Acho que tudo isso traz um enriquecimento, né? Não só do ponto de vista intelectual, no sentido estritamente racional, mas nesse sentido mesmo de uma inteligência emocional mais ampla, que é fundamental, não só para o desenvolvimento da criatividade, da proatividade, da inovação, que é algo cada vez mais importante e necessário na vida corporativa, né? Principalmente no âmbito da liderança, né? Mas também para a gente ser feliz, né? Porque não dá para a gente ser feliz funcionando como se fôssemos máquinas, né? Nós não somos máquinas. Eu costumo brincar com os meus amigos e falar assim, felizmente a gente insiste em ser humano. E é justamente pelo fato da gente insistir em ser humano que a gente adoece, né? A doença vem justamente como consequência, né, de uma dinâmica na qual o mundo exige que a gente opere cada vez mais como máquinas e nós
subjetivamente, né, emocionalmente, querendo continuar a ser humanos. Então, nós temos que resolver esse problema, né? Então, assim, o que a gente está propondo é que, no âmbito do mundo corporativo, né, as lideranças despertem para isso, né? Porque se a gente estiver trabalhando, porque daqui a pouco a gente está percebendo, né, a inteligência emocional, a inteligência artificial, que vem justamente do contrário da inteligência emocional, cada vez mais está ocupando os espaços, né? E onde fica a dimensão da criatividade, da inovação? Está na dimensão do humano. Nós vamos poder, e já estamos substituindo boa parte das nossas operações, os nossos procedimentos, pela inteligência artificial. Só que a gente sabe que a inteligência artificial ela não pode substituir tudo, né? Porque senão a gente perde identidade, né? Então, assim, o que nos dá identidade? O que nos dá originalidade? E a questão da originalidade é cada vez mais importante dentro do âmbito de um mercado cada vez mais competitivo. É a humanidade. Agora, se a gente só tiver inteligência artificial, como é que nós vamos dar conta disso? Nós precisamos de inteligência emocional. E como desenvolver essa inteligência emocional? Através da responsabilidade humanística, através desses instrumentos que a gente vem desenvolvendo, como, por exemplo, o laboratório de leitura, que tem a função de despertar e colocar a gente para refletir. Aí sim nós tornamos seres inteligentes e afetivos. É interessante, Dante. Não, para mim a literatura tem sido foi remédio, é terapia, foi para acalmar a situação, né? Então realmente funciona. É incrível, né? Pergunta do Renato. Estou vendo que o Renato que escreveu uma pergunta. Acho que ele pode falar a pergunta mesmo. Pode ligar o microfone e passar a pergunta para os dois palestrantes. Por favor, Renato. Obrigado, Jonas. Parabéns a ambos os palestrantes. Excelente exposição. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Hoje, mais do que nunca, os ativos mais valiosos das empresas são aqueles ativos intangíveis, os elementos humanos que não constam nos balanços financeiros. Como é que nós podemos aproveitar esse enfrentamento da pandemia para melhor proteger esses ativos? Nós temos visto uma série de investimentos em respiradores, em ventiladores, em leitos de UTI. Será que nós não deveríamos também buscar mais projetos, mais investimento nessa área humana? Eu acho que, com certeza, a exposição de vocês já respondeu a minha pergunta, mas eu queria só, enfim, setar essa polêmica, se quiserem contribuir. Muito obrigado. Uma das coisas que a gente mais escuta nesse momento é a produção de ansiedade nas pessoas por conta da Covid-19, toda essa situação que nós estamos vivendo, né? E quando nós fazemos nossos estudos, a gente percebe que as psicopatologias elas estão crescendo bastante em todo o mundo, inclusive nos países mais desenvolvidos. Então, você vê que essa crise da modernidade que gera o adoecimento, ela existe não só em países subdesenvolvidos, como o nosso, que nós temos tanta dificuldade, mas é amplamente estudada, principalmente nos países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, ela é como vírus, ela não tem questão de classe social, país ou desenvolvimento, né? E é uma característica da modernidade, não está confinada, inclusive, a empresas, é um problema da sociedade como um todo. E pegando o próprio depoimento do Jonas, o Jonas deu aí a resposta, né? Como que a literatura ela pode ajudar a desenvolver essa fortaleza, essa robustez na alma, né? Para conseguir dar conta dessas dificuldades. Na verdade, esse é um processo histórico. A Covid ela acentua, né? Eu acho que a Covid ela vem a acelerar e a aprofundar. Então, mais do que nunca, a gente precisa das humanidades. A literatura é uma delas, é o que a gente tem estudado, mas a gente sabe que a filosofia, a arte, de forma geral, são antídotos poderosos, né? A gente está tentando desenvolver isso lá na FER, a gente está começando esse trabalho nas empresas. Você veja que nós fizemos um trabalho com tal qual era implementado na academia, nós fizemos lá na Natura. Mas na FER nós fizemos diferente, nós usamos conto. É mais rápido, mais simples, não é? E funcionou bem. Eu vi aqui nas perguntas, até dos meus colegas da FER que estão participando, falando, puxa, mas o pessoal que está no campo, né?
Olha, quem sabe essa experiência toda de webinars que a gente está aprendendo a utilizar consegue ampliar essa experiência para uma escala maior e fora do espaço físico, né? Então, assim, as possibilidades são imensas. Eu acho que de repente a gente está sentindo o seguinte, que né, as mesmas instrumentos que muitas vezes são instrumentos de desumanização, né, que nos desumanizam nessa questão, um pouco dessas imagens assim, até um pouco caricatas que eu coloquei na apresentação. Neste momento que a gente está experimentando, né, e um pouco, eu tenho feito várias experiências agora de dar sequência aos grupos de laboratório de leitura em várias empresas, através desse formato que a gente está conversando aqui agora, né, virtual. E, de repente, eu costumo dizer que os mesmos elementos que dão, às vezes, ensejo para a desumanização também podem ser profundamente humanizadores. Então, não se trata de demonizar a tecnologia, né, a ciência, muito pelo contrário, né, mas colocá-la a serviço desse desenvolvimento humano, né? E aí um pouco vai muito nesse sentido do desenvolvimento da consciência. Eu vi aqui que tem a pergunta da Ivete, que eu achei bem legal, né? Em que ela coloca que esse está sendo um grande desafio, né? O Alexandre, como CEO lá da Ferren, né? Acho que ele tem ainda mais autoridade do que eu para falar, mas de qualquer forma, né? O grande desafio é como sensibilizar as pessoas e principalmente os líderes, né? No sentido de que esse investimento na humanização é algo que vale a pena, né? E um pouco indo pegando carona na pergunta do Renato, quer dizer, a gente chamaria isso de respiradores da alma, né? Porque assim, a gente está muito focado agora com essa questão da Covid, e não é por menos, acho que está muito colocado aí, mas acho que existe uma outra pandemia de fundo, ainda mais grave e ainda mais crônica, porque o vírus vai passar, né? Ele tem um ciclo dele e ele acaba, né? E deixou aí o seu estrago, deixou também, vai deixar o seu ensinamento, o seu aprendizado, assim por diante. Mas tem uma outra epidemia, uma outra doença crônica, que essa fica, né? E essa não se resolve com respiradores mecânicos, né? Essa se resolve com esse tipo de respirador, né? Só que é o seguinte, né? Quer dizer, é mais difícil a gente identificar a doença na alma, mas eu acho que está havendo uma sensibilidade maior, né? E os líderes já estão percebendo que os recursos, que as abordagens tradicionais, né, fundamentadas nessa perspectiva mais racionalista, mais técnica, não estão dando conta, né? Não estão dando conta de resolver esses problemas de desumanização dentro do ambiente corporativo. Então, assim, eu acho que está havendo aos poucos uma abertura maior, até por quase um quadro de desespero, né? Quando a gente percebe os líderes um pouco desesperados, porque na sua equipe tem um monte de gente que está surtando, um monte de gente com burnout, um monte de gente com depressão, né? E que eu faço, né? Quer dizer, se eu ficar só no ponto de vista estritamente farmacológico, eu resolvo o problema paliativamente, mas ele vai continuar. Então, assim, nós estamos um pouco vivendo no âmbito corporativo hoje, do ponto de vista da experiência humana, um pouco o que se vivia na Primeira Guerra Mundial, né? Onde estava todo mundo nas trincheiras e você colocando as pessoas para morrer que nem se fosse uma máquina de linguiça, né? Você mandava as pessoas para fora das trincheiras, eram todos mortos, depois ia outro e outro e outro, vai chegar uma hora que vai acabar os soldados. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais gente para trabalhar, né? Com poder criativo, com poder inovador. Então, a gente precisa olhar para isso e eu acho que esse é o momento de propor isso e, aos poucos, acho que a consciência demora um pouco para aflorar, mas na hora que ela aflora, olha só o que aconteceu com a questão da sustentabilidade. Hoje ninguém mais contesta mais. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a responsabilidade humanística. É uma questão de tempo, de paciência e perseverança. Deixa eu completar um comentário. Se vocês pegarem literatura de business, né, eu acompanho isso há muito tempo, você começa a ver o surgimento de um vocabulário que antes não estava presente na Harvard Business Review, em nenhuma revista de negócios, que são as seguintes palavras: compaixão, humildade, empatia, preocupação com solidão. Eu estou falando aqui de estudo da Harvard Business Review, que é referência no mundo de negócios. Bom, eu estudo isso há muitos anos. Isso é um fenômeno recente, de 5 anos para cá, não é? E esse é que é o ponto, né? Como é que você vai ensinar um líder, né? Todo mundo fala de empresa humanizada agora, não é?
liderança humana, mas ninguém sabe muito bem o que é isso, né? E principalmente assim, a pergunta, como é que você vai ensinar um líder a ter compaixão? A pessoa não tem compaixão, não tem humildade, você faz o quê? Faz um workshop, faz um manual, você treina como uma pessoa, não é, a ter empatia, a olhar para o outro e enxergar um ser humano. Não é? Então, vocês vejam assim, a necessidade está gritando, é igual aquela pintura do Munch, né? Aquele grito, né? A gente sente essa falta, e o que a gente está tentando fazer com a nossa pesquisa, com esse trabalho, é preencher esse espaço, dar uma resposta a essa necessidade que é muito, muito latente, né? E uma coisa importante é o seguinte, o que eu tentei mostrar com os exemplos que a gente tem tido é que isso não briga com os objetivos da companhia, pelo contrário, reforça, né? A empresa é feita de gente, então se você fortalece a alma das pessoas, você está fortalecendo a organização. Isso, e a organização continua sendo uma organização, um sistema que a gente tem que dar lucro, porque senão ela morre. Ou seja, isso não tem confusão nenhuma com paternalismo, com outras coisas, né? A gente tem que vender, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, mas a gente pode fazer isso de uma maneira muito melhor, né? Muito mais humana, não é verdade? A gente está mostrando que trazer a humanidade para a empresa, trazer a literatura, através das humanidades, a literatura, as artes, assim por diante, né? Não é desfocar, né? Aparentemente parece, mas espera, isso aqui é um lugar para produzir coisas e não para ficar discutindo filosofia, temas humanos e tal. Mas isso não é desfocar, isso é investir, né, nessa inteligência emocional, como foi bem colocado aqui, né, que é fundamental para o desenvolvimento daquilo que hoje na empresa é o maior valor, né, que são as pessoas e que são pessoas criativas, inovadoras, proativas, saudáveis, né? Então, esse é o remédio que nós estamos precisando hoje no mundo corporativo e na sociedade de maneira geral, né? E uma crença, aí a gente coloca essa ideia dentro do framework da responsabilidade. Por quê? Porque responsabilidade é uma coisa que já foi entendida pelas empresas. Se vocês falassem 30 anos atrás sobre responsabilidade para uma empresa, é uma loucura, porque responsabilidade é um atributo humano. O que a empresa tem a ver com responsabilidade? Mas hoje já se incorporou isso. É igual a história da empresa consciente. Quem tem consciência é gente, não é computador, não é prédio, não é marca. Mas isso é uma evidência de que a empresa, na verdade, ela é o conjunto das pessoas que nela trabalham, a gente vive nas empresas, não só trabalha, a gente vive lá. Aliás, vive a maior parte da nossa vida dentro das empresas. Então, da mesma maneira que aconteceu com a sustentabilidade, né, aos poucos foi ganhando terreno, algumas empresas são pioneiras, e aí, hoje em dia, tanto que é tranquilo, todo mundo sabe o que é responsabilidade social corporativa, muitas empresas praticam, já adotam isso com naturalidade, já percebem que isso é bom, né, para tudo, e é a ideia que a responsabilidade humanística, ela ganha essa dimensão também com a prática e com o tempo. Se eu posso me permitir, Alexandre e Dr. Galian, é inevitável. Acho que essa transformação agora humanística, ela vai vir. A gente, com esse nosso momento de mudança, até que a gente estava hoje no começo comentando, Jonas, indo do offline para o online, né, diante de uma nova cultura, uma nova forma de trabalho. Uma das palavras que você, Alexandre, mencionou, que agora a Harvard Review vem publicando cada vez mais e mais, com certeza, como paixão, etc., é empatia. Sem dúvida nenhuma, empatia é o que nos faz humanos, e hoje em dia a liderança vai ter o grande desafio de estar mais próximos, com essa distância que a tecnologia, né, ela por um lado nos ajuda, e acho que temos que tentar utilizar a tecnologia ao nosso favor, mas sem esquecer que somos humanos e justamente desenvolver mais e mais empatia. Eu acho que vai continuar sendo uma competência core para qualquer liderança. Eu tenho uma pergunta para vocês, né, diante de tantos anos de estudo, Alexandre também na sua liderança como CEO à frente já de empresas há tanto tempo, se vocês enxergam que talvez alguns setores estejam mais
prontos para essa humanização ou já tenham até um approach mais humanizado dentro das culturas corporativas, ou se a gente ainda não pode fazer uma análise dessas, ou até talvez uma questão de cultura nacional corporativa. Como é que vocês veem isso? Bom, posso começar, Alexandre? Depois você complementa. Eu acho que sim, Carol. Acho que é perceptível alguns setores que estão mais sensíveis a isso. Eu acho assim, acho que a sensibilidade para essas questões, elas advém, em primeiro lugar, do nível de percepção da problemática desumanizadora patológica que a gente vive no mundo corporativo, né? Então, assim, em setores, acho que setores bastante sensíveis nesse sentido. Eu tenho sido chamado, curiosamente, principalmente por instituições financeiras, né? Onde a pressão, onde a demanda é extremamente exigente, né? E isso tem gerado, do ponto de vista patológico, até estava olhando aqui um pouco o que a Rosana escreveu, né, do avanço das doenças como depressão, síndrome do pânico, suicídios, tal. A gente tem relatos bastante significativos dentro de alguns ambientes e um pouco aquilo que eu falei há pouco do desespero, né, do desespero das lideranças, principalmente das lideranças mais sensíveis, de perceber o que está acontecendo com a sua equipe, o que está acontecendo com as pessoas que estão trabalhando com elas, né? E percebendo a gravidade da questão e como é que isso impacta não só no âmbito humano, mas também no âmbito produtivo, né? E percebendo que os remédios tradicionais, né? Das metodologias tradicionais que eram aplicadas já há muito tempo na área de recursos humanos, já não estão dando mais o efeito que se esperava, né? É um pouco o que está acontecendo com o âmbito epidemiológico de maneira geral, né? Quer dizer, as superbactérias que já não é qualquer antibiótico que dá conta, né? Então, quer dizer, isso leva fundamentalmente a gente mudar um pouco a prescrição, a própria abordagem terapêutica, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento de inflexão, né? De mudança. Então, eu acho que assim, mais do que ficar com remédios paliativos, né, que tenta tampar buraco aqui e acolá e tal, tentando enfrentar aspectos mais de sintoma, a gente tem que ir na causa. E o problema da causa está na alma, né? O problema está no cerne mesmo do ser humano, né? Nessa perda da alma do ser humano, né? E não é à toa que eu coloco lá o dementador que suga a alma, né? Então, assim, a gente precisa devolver a alma para as pessoas, né? Acho que o grande desafio dos líderes hoje é isso, serem defensores da alma dos seus liderados, né? E devolver a alma, né, é justamente devolver a partir dessa perspectiva afetiva e empática, né? Que é o que nos diferencia fundamentalmente das máquinas, né? E nesse sentido, quer dizer, a literatura, as artes, as humanidades, elas são muito eficazes nesse sentido, né? Porque elas te devolvem um pouco essa perspectiva, né? Então, assim, o que a princípio pode parecer estranho e fora de lugar, né? Cada vez mais eu tenho sentido que alguns líderes estão percebendo isso. Ainda é um processo lento, ainda é um processo difícil, né? Porque, como todo início de um movimento, podemos chamar assim, revolucionário, né? Ele demora um pouco para ser compreendido, demora um pouco para se estabelecer. Mas eu acho que, inclusive, esses momentos que nós estamos vivendo, dramáticos, como essa pandemia, assim por diante, onde esses problemas só tendem a aumentar, né? Aqui a Rosana comentava no pequeno comentário dela, né? Que a leitura é uma oportunidade, sim, a leitura compartilhada. Esse é o grande diferencial do laboratório de leitura. Não basta só ler, é preciso você ler e ter com quem conversar, né? A gente nunca foi tão conectado, mas ao mesmo tempo nunca fomos tão solitários, né? Então, assim, a gente precisa criar canais de comunicação, de intercâmbio, de compartilhamento, né? Mas não só para a gente fazer webinars ou reuniões, para a gente discutir temas técnicos objetivos, para discutir temas humanos, para temas do sentimento, do afeto, de valores, de ética, de princípios, né?
E isso é o que fortalece, isso que vai na causa mesmo da questão, né? Que é o fortalecimento da alma, fundamentalmente. Completando a resposta aqui do Dante também, assim, empresas que já praticam responsabilidade social corporativa ou sustentabilidade são mais propensas a abrir essa oportunidade, né? Porque você pode entrar com um conceito, você já trabalha com o conceito da responsabilidade. Então, empresas que já têm esse caminho pavimentado, eu acho que tem uma abertura maior. Agora, o fator mais importante é da liderança. É realmente ter uma liderança que genuinamente se interessa por isso, não é? Porque aí sim você consegue mobilizar as empresas. E aproveitando o gancho aqui da fala, eu vi uma pergunta do Tim falando sobre a empresa dele, que é extremamente especializada. Eu acho que tem uma outra dimensão da gente olhar as empresas, que são aquelas que mais precisam. Então, quanto mais especialização você tem dentro da prática produtiva de uma determinada empresa, mais importante é a responsabilidade humanística. Porque o excesso de racionalização, isso é uma ideia da Revolução Industrial, que veio a ser sistematizada pelo Taylor, né, e depois por Ford, né, e que hoje é potencializado com recursos da tecnologia. Tanto que hoje se aplica muito o conceito de Taylorismo digital, né, que é aquele mesmo fenômeno que você via do excesso de especialização, padronização, divisão de tarefas em linha de produção, de fábrica do século XIX, século XX também. Hoje, com o potencial da tecnologia, pode ser transferido para escritório, né? Para escritório, para hospital, para escola. Né? Se você perceber, muito do que a gente faz é uma tarefa padronizada, especializada. Você vai ver muito isso, principalmente dentro dos escritórios modernos, das grandes capitais. Né? Outras atividades do ser humano são diria, menos racionalizadas, né? Por exemplo, tem vários colegas meus aqui da Ferren, da equipe de vendas, então quem trabalha com vendas, com médico, tem mais esse espaço humano para interagir. Outras pessoas que trabalham dentro de escritório, cada vez mais especialização. Então, quem tem um grau de especialização muito grande é quem mais precisa da responsabilidade humanística. Muito bem. Estou vendo aqui, o pessoal está bem ativo aqui no nosso chat. Tem umas perguntas muito interessantes aqui, né, Carol? Muita coisa legal. Falando. Acho que realmente a gente está num período de transição para uma nova era, isso não há dúvida. Né? Como é que isso vai se operar e como é que isso vai se realizar é uma coisa ainda complicada. Nós estamos numa época de crise e essa crise tende a se acirrar. E como é que a gente equilibra crise e humanização, acho que vai ser um grande desafio, né? Mas isso que o Rodrigo escreveu aqui, eu achei fantástico, né? Quer dizer, acho que além da revolução digital, a gente está diante da revolução humanística, né? E é isso mesmo, principalmente dos líderes. O que vai diferenciar o líder do futuro fundamentalmente essa visão humanística, né? Porque essas tarefas específicas, elas serão cada vez mais realizadas por máquinas, cada vez mais por inteligência artificial. O que vai sobrar para o humano, né, é justamente aquilo que a máquina não pode fazer. Né? E aí tem a ver fundamentalmente com o aspecto eminentemente humanístico, ou seja, da empatia, da compaixão, da criatividade, do sentimento, da vontade. Né? E o problema é que o nosso sistema educacional ainda não conseguiu valorizar essas coisas. Né? A gente ainda tem uma educação muito voltada para o aspecto técnico, de conteúdo, né? E isso também precisa ser revolucionário. Acho que essa revolução está começando no mundo corporativo por uma questão de que o mundo corporativo está na ponta mesmo desse processo e ela tende a repercutir e a influenciar a sociedade como um todo, né? Chegando principalmente na educação. Né? Quer dizer, a gente vai ter que repensar completamente a educação. Né? E cada vez mais eu vejo que a educação tem que se voltar fundamentalmente para a formação de pessoas humanas, não de técnicos, não de especialistas. Né? Porque isso depois, a técnica e a especialização, a gente pode adquirir ou pode inventar aplicativos e façam muito até melhor do que a gente. Mas o que não dá para substituir é essa dimensão humanística, que é o grande investimento que nós precisamos fazer.
nas empresas. E as empresas estão na vanguarda dos estados, né? Por isso que essa conversa aqui, Jonas, na Câmara Sueca, com vários dos seus associados, ela é tão importante, porque a gente acredita que quem vai tomar liderança, quem vai fazer acontecer são as empresas, não é o governo, não são os governos. Os governos, eles vêm depois. A empresa é boa de fazer acontecer, de implementar coisas, né? Foi assim, antes de começarem a fazer regulamentação de trabalho, foram os filantropos que começaram a ajudar a sociedade, não é? Então, as empresas, elas têm esse poder. As empresas hoje fazem muito mais pelo meio ambiente do que os governos, do que o ministro do meio ambiente, né? Em qualquer país, né? É por isso que esse movimento de responsabilidade humanista sendo incorporado pelas empresas tem uma força enorme. Tem a Tamires aqui, numa da pergunta dela, pede recomendação de livro. Bom, o primeiro livro que eu recomendo é do Dante, Literatura como Remédio, que é um livro muito bom. E eu recomendo também, Tamires, ligado a essa minha fala sobre as empresas, entra no site do Instituto do Capitalismo Consciente. O Capitalismo Consciente é um movimento de empresas que tem essa preocupação com a humanização. A Ferrin é associada ao capitalismo consciente. Eles também têm bons livros lá que falam sobre humanização também, né? Mas isso mostra que tem já muita gente bacana querendo fazer o bem, fazer as coisas certas e que já está tomando a iniciativa, né? Eu acho que isso vai acontecer pelas empresas mesmo. Bottom-up, né? Não é top-bottom. Tem que começar por fundo, né? Depois a gente manda uma lista de sugestões de livros. Isso é bacana. Temos bastante gente aqui que gosta de literatura. Vamos trocar ideias de livros para frente. Muito bom. Não sei, Carol, são 15:05. A gente sempre faz eventos assim, 1h30 no máximo, mas talvez tem mais perguntas, eu teria muitas, mas acho que tem que deixar para outro momento. Fiquei pensando na questão do burnout, que na Suécia é uma doença faz muito tempo, né? Aceitado pela medicina. Quando eu vim para o Brasil, pessoas falavam que isso, burnout aqui no Brasil não existe. Aqui, pessoal, ninguém fica doente no trabalho, assim, isso faz 15 anos, né? Está mudando isso. O burnout existe, claro, é outro conceito. A Suécia realmente está sendo aceitado como uma doença há muito tempo, né? Então, esse é outro evento, a gente pode continuar falando sobre isso. Uhum. Não sei, uma última pergunta, talvez, o último comentário do Dante, da Alexandre. Eu vou me permitir já de estender novamente o convite para continuarmos essa conversa, doutor Galian, como os nossos colegas da outra Câmara. Com certeza, acho que enquanto ao valor agregado da nossa conversa de hoje, da explanação de vocês, Alexandre, novamente, muito agradecida vocês terem aceitado a nossa conversa e temos continuado. Isso aqui é uma amostra que aquilo que a gente tinha combinado para acontecer, né, de uma forma física se superou. A gente teve hoje com mais de 70 participantes online. Então, meus agradecimentos e parabéns pela excelente apresentação a vocês. Jonas. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Jonas, por toda a simpatia, todo acolhimento e todo incentivo aí para a gente. Como eu comentei agora há pouco, o Alexandre e eu escrevemos um livro, né, com essa temática da responsabilidade humanística e a sua importância dentro do mundo corporativo. O livro recentemente foi aceito pela editora Ata Livros e Ata Books, e eles estão já uma parceria muito grande com o Capitalismo Consciente, e esse livro já está em processo de editoração. E quem sabe depois do lançamento do livro vai ser uma oportunidade para a gente voltar a estar aqui conversando com vocês e uma maneira também da gente promover. A ideia é isso, é levar a mensagem da responsabilidade humanística para dentro do mundo corporativo. É aquilo que o Alexandre falou, né? Quer dizer, mostrar que fazer o bem
faz bem para as empresas, né? Não só do ponto de vista da saúde dos seus colaboradores, mas da saúde da própria empresa, né? A saúde da própria empresa. Acho que a empresa com pessoas saudáveis também tem um balanço mais saudável, né? Quer dizer, então, eu acho que é um pouco isso que também eu vi aqui, que tem várias manifestações nesse sentido, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento em que a gente tem que repensar muitas coisas, repensar muito a questão mesmo do capitalismo que a gente vive, né? De pensar um capitalismo mais colaborativo, né? Que possibilite também o desenvolvimento das pessoas, um capitalismo mais empático, né? Acho que nós estamos precisando muito disso, né? E um pouco só dando uma resposta para o Jonas, aqui no Brasil, agora, recentemente, o ano passado, o burnout já ganhou um CID, né? Quer dizer, já saiu um descritor, então já foi caracterizado como doença, efetivamente. Então já tem um diagnóstico e tem um tratamento já prescrito do ponto de vista do Ministério da Saúde e assim por diante. Então, a coisa realmente, infelizmente, é grave. A cada dia vai aumentando o número de CIDs que a gente vai colocando dentro do nosso manual, infelizmente, né? Então, precisamos cuidar mais das nossas almas, com certeza. É isso, olha, muito obrigado, Jonas, Carol, pelo convite. Eu participo sempre dos eventos, das palestras aí na Câmara Suecas, todos excelentes, então fiquei muito honrado aí com o convite. Se vocês quiserem continuar a conversa no outro momento, depois com o livro, ou explorar algum tema, nós estamos à disposição. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que a chave da humanização é considerar o outro que está na sua frente como um ser dotado de afeto, inteligência e vontade, né? É olhar o ser humano como um ser humano. Eu acho que às vezes, quando se esquece disso, é que você erra, não é? Você, ainda mais num momento de crise como esse que a gente está vivendo, a gente tem que olhar para o outro na sua frente como gente, como uma pessoa que pensa, que é inteligente. Então, não adianta querer enganar, falar mentira, você tem que falar a verdade, tem que... Coisas simples que a gente aprende quando é pequeno dentro de casa, a gente está esquecendo de fazer isso na empresa, falar a verdade, tratar o outro como gente, como adulto, entende? Ver que as pessoas são inteligentes, elas entendem o que está acontecendo, elas aceitam aquilo que faz sentido, mesmo quando não é aquilo que ela esperava, mas a vida ela é como ela é, não é? E lembrar que as pessoas são seres afetivos, não é? Isso parece simples, mas é exatamente isso que está faltando. E é isso que a gente quer resgatar, e a literatura se presta muito bem para isso, né? A literatura e os clássicos, eles são clássicos porque se provaram ao longo da humanidade e que eles conseguem capturar essa essência da alma do ser humano, por isso é que eles perduram e por isso que eles são o nosso material de trabalho. Perfeito. Se alguém não conseguiu anotar os contatos dos palestrantes, pode entrar em contato com uma câmara, né? Nós temos aqui, a gente manda para vocês, mas dúvidas, se vocês querem saber mais sobre o tema, a gente repassa esse contato. E aproveitando também para falar sobre o próximo evento, que é quinta-feira agora. De repente, quinta virou feriado, né, São Paulo, mas a gente decidiu manter esse evento, todo mundo em casa, home office, então por que não? É a Cláudia Wallin, que é jornalista ex-Globo, ex-vários canais grandes no Brasil, uma carioca, que mora em Estocolmo faz muitos anos. Escreveu aquele livro Um País Sem Mordomias e Excelências, virou um best-seller. Ela vai falar de Estocolmo na quinta-feira, às 10 horas, aqui no Brasil, sobre a vida lá, sobre o governo sueco, tem tratado o assunto do Covid-19, sobre transparência, democracia, educação, vários temas. Mas também vai abrir, claro, espaço para perguntas, né? Então, todo mundo muito bem-vindo de volta na quinta-feira, às 10 horas. Acho que é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre, por trazer a sua equipe, né? E Dante, parabéns pela aula. Foi realmente muito, muito bom. Que bom, que ótimo. Fico feliz que vocês tenham gostado e espero que em breve podamos estar juntos. Quem sabe da próxima vez presencial. Vamos sim. Se Deus quiser, se Deus quiser, doutor Galian. Doutor Renato, muito obrigada. Eu diria uma salva de palmas aí para todos, Carol, dessa forma aqui, virtualmente, né? Agitando os dedinhos aqui.
Parabéns, Carol. Parabéns. Jonas também, os nossos palestrantes. Obrigada, doutor Renato, por sempre estar presente, viu? Obrigada, até quinta, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado.